Eu gosto muito do cântico que foi entoado aqui de manhã, do Vaso Novo. E tinha algumas conversas com a minha querida esposa, que a hora que ia dizer assim, quebra minha vida, ela não cantava. Não. Ela falava, não quero, é duro, né? Mas hoje, a hora que ela sentou ali, o Ion disse assim, nós cantamos Vaso Novo, ela falou, puxa, perdi a oportunidade de pela primeira vez cantar, feliz, de quebra sim, Senhor, hoje eu entendi e quero. Então eu fiquei feliz porque é muito duro cantar quebra a minha vida. Infelizmente, às vezes a gente canta sem pensar o que isso significa, como o Ion mesmo disse aqui. Mas é muito sério, quebra a minha vida, Jesus, e faze de novo. Eu preciso ser quebrado todos os dias. Eu preciso ser quebrado de orgulho, de quem eu sou, de soberba, de arrogância. Preciso ser quebrado, para ser uma pessoa humilde para o Senhor, não um bobo. Não deixar as coisas acontecer, mas ser humilde e entender o que o Senhor quer da nossa vida. E Ele quer usar a sua vida feliz para falar do nome dEle. Então que esse cântico você consiga entoar com muita alegria. Quebra a minha vida, Senhor, e faze de novo. É um prazer muito grande estar aqui. Eu precisei trocar com o Marcos por uma série de razões na semana passada, num curto espaço ali, na quinta-feira, falei, Marcão, veja aí, mais tarde eu vejo, porque eu vou ver se eu consigo avançar em algumas coisas que já estavam prontas. Então agradeço mais uma vez ao Marcos pelo auxílio. Pela disposição de servir. E o Marcos, não na aula anterior, mas antes, na penúltima que ele deu, ele tinha deixado um gancho para eu falar. Mas, como a nossa memória é curta, vou fazer algumas recapitulações só para a gente ajustar onde a gente estava e continuar. Tá bom? Nós falamos sobre o ano que vem, e eu queria rapidamente, não vou dizer o que é ainda, mas dizer para a igreja que foi muito desafiador o livro de Jeremias, não apenas para vocês, mas para nós, para estudarmos, para olharmos, para dizermos, uau, como falaremos, como diremos, como faremos, como explicaremos, como traremos de forma mais fácil, mais didática. E eu sei que foi duro, que foi pesado, mas o Senhor teve o seu propósito. Muitas coisas do que vimos em Jeremias, nós conseguimos aplicar para as nossas vidas. E eu espero que ao final da aula de hoje a gente saia daqui com uma listinha. Sabe aquelas listinhas que a gente faz para o dia 31? Então, a gente possa sair com uma listinha hoje, já para arredondar a sua lista do 31, do que fazer em 2024. Para 2024, o tema é um pouco mais leve. Vocês concordam? Não? Eu sabia. Mas ele não é dessa maneira como Jeremias, mas ainda assim vai trazer para a gente muita reflexão de quem é Jesus. Eu acho que vai ficar muito bacana. Dito isso, queridos, eu queria lembrar com vocês o nosso texto base, que está lá em Jeremias 17:7. A Reg já está, 17:7. Como ela não precisa de projeção, o que diz o texto lá?
Todos juntos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Que Ele seja sempre a nossa esperança. Eu preciso fazer então algumas contextualizações. Prometo tentar ser didático e rápido, tá? Então fiquem comigo aí. Se precisar, morde a língua, que aí você não dorme, viu? Morde a língua é uma técnica de reunião para você não dormir na frente do chefe. Então morde a linguinha aí que você não dorme. Jeremias, ele profetizou durante um período muito difícil e crucial da história de Israel. No século IV, seu ministério ocorre durante os anos que antecederam e aconteceu, né, a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico. Jeremias começou o seu ministério por volta de 627, durante o reinado do rei Josias, de Judá, e foi um período de muitas reformas religiosas, né? Apesar das reformas de Josias, a nação enfrentava um sério declínio espiritual. Algo semelhante? Não? Para nós pensarmos. Mas idolatria, imoralidade, prostituição, injustiça social, falta de compromisso com Deus eram predominantes naquele momento entre o povo. E se nós olharmos para os nossos dias, essas palavras todas que foram ditas aqui, idolatria, imoralidade, prostituição, injustiça social, falta de compromisso com Deus, estão nos nossos dias, não só lá, não só em Jeremias, não só lá distante, longínquo da nossa realidade, mas é uma realidade hoje também, infelizmente. No ano de 609 a.C., Josias foi morto em batalha e a situação política se torna instável. O Egito e a Babilônia estavam em conflito pela hegemonia da região. A Babilônia emerge como uma potência dominante em 605 e o rei Nabucodonosor derrota então o faraó egípcio Neco. E aí vamos contextualizando historicamente por enquanto. Após a derrota, a Babilônia estabelece então o seu controle sobre Judá. O rei Joaquim era submisso a Nabucodonosor nesse período. Foi levado cativo para a Babilônia em 597. E o seu sucessor Zedequias, ele se rebelou contra a Babilônia, resultando na destruição de Jerusalém e no exílio do povo em 586. Jeremias passa por inúmeros desafios durante esse período. E eu queria compartilhar alguns com vocês. E guardem um pouquinho do que eu vou dizer aqui, para que a gente comece a fazer as nossas listinhas para o final da aula. Jeremias enfrentou uma forte oposição e uma forte perseguição por parte das autoridades religiosas e políticas de Judá. Algo que a gente não vai viver, algo que você não vive hoje. Quando você fala de Jesus, aonde você, no seu meio, no seu trabalho, onde você está, todos te recebem super bem, todos abrem um sorriso e falam, fala mais, puxa que legal. Ou você sofre sim oposição e muitas vezes perseguição, puxa, vamos deixar ele de lá, esse aqui você não chama não, esse você não põe nesse grupo aqui, porque a gente vai falar coisas que não é legal. Jeremias sofreu esse tipo de coisa. As suas mensagens eram impopulares, porque as pessoas não queriam ouvir aquilo, porque eles denunciavam a corrupção, anunciavam o juízo divino, e isso não era bem recebido. Nossas mensagens hoje em dia, quando falamos, também são impopulares. A gente precisa se atualizar, isso é de muito tempo, olha, as coisas mudaram,
É assim agora. Agora cada um faz o que quer. Não se mete, né? Jeremias é muitas vezes chamado, e até tenho um quadro na minha casa que foi bordado pela minha bisavó de Jeremias, e ele é muitas vezes chamado de o profeta chorão, né? Devido ao seu sofrimento pessoal, isolamento, ele experimentou a solidão e a rejeição enquanto transmitia a mensagem do Senhor. Jeremias ali fala, e eu me lembrei da Márcia, e quando vi ontem as dicas de quem seria, falei, puxa, vou até pedir para o microfone ir ali para ela poder ler para a gente. Ele era o símbolo do oleiro e do vaso quebrado. Uma das imagens mais conhecidas das profecias de Jeremias é do oleiro e do vaso quebrado, e nós cantamos hoje de manhã isso aqui. E quem deu a devocional, a pessoa que ama este tema, e apesar de falarmos de vaso quebrado, trazer felicidade. Então, se você me permite, Márcia, e tiver microfone por aí, para você ler Jeremias 18, de 1 a 6. Se não tiver, eu levo o microfone aí, enquanto vai montando. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Obrigado, Mar. Não poderei eu fazer assim com vós? Até hoje, será que o Senhor não pode fazer isso com cada um de nós? Quebra a minha vida, Senhor, e faze de novo. No geral, o ministério de Jeremias ocorreu em um momento de transição, marcado por reformas, decadência espiritual, conflitos geopolíticos e a inevitável queda de Judá diante de Babilônia. Mas as profecias de Jeremias não apenas anunciam juízo, mas, e como nós gostamos desse mas oferecem promessas de restauração e esperança para o futuro. Tenha a certeza, meu querido, o Senhor tem sempre um mais. Por mais que a situação esteja dura. Alô? Quem? Está ocupado. Por mais que a situação esteja dura, por mais que a situação seja complexa, por mais que você não entenda e não veja uma saída, uma luz no fim do túnel, o Senhor tem sempre um mas, e Ele está trabalhando e forjando a sua vida para o que virá, para quem Ele vai te usar, porque Ele é o nosso oleiro, e nós temos que ser apenas um vaso na mão do Senhor. O cativeiro babilônico, ali o início do cativeiro foi então em 597, após a derrota do rei Joaquim, por Nabucodonosor, e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. É interessante que foram algumas ondas que aconteceram por ali nesse momento, e marcou o início de um período muito difícil que transformaria significativamente a história do povo e da vida de Judá. A primeira onda que levaram ali foi a elite judaica, incluindo líderes religiosos, sacerdotes, a elite do povo, e aí eles perdem um pouco dessa liderança que eles tinham. Então, de maneira estratégica, ele fala assim: me dá aqui a elite, os sacerdotes, a liderança, e tira do povo.
E o povo fica aqui como sem cabeça. Como eu vou pensar? E agora, aqueles que me dirigiam, aqueles que me diziam, aqueles que me instruíam, como eu vou ficar? E aí, passado um tempo, eles fazem, se agrava um pouco ali a situação, e eles levam alguns trabalhadores, alguns produtores, artesãos, e falam, puxa, agora já não tem a cabeça, agora já não tem quem trabalhe. Quem fica aqui? Quem fica aqui? Os pobres. Mas os pobres que naquela época não produziam nada, que não pensavam em nada. Que povo será esse? Como é que esse povo vai continuar? E esse exílio em massa termina com a grande população, uns artesãos, agricultores, pessoas comuns levadas cativas. E aí a dispersão do povo de Judá por toda a Babilônia, perdendo um pouco da sua identidade nacional. O povo se espalha por tudo aquilo, vai se juntando com as culturas do lugar, com as pessoas do lugar, e aquilo vai tirando a identidade nacional daquele povo. O cativeiro não apenas representou uma perda física, mas também uma crise de identidade para os judeus. Eles se viram numa terra estrangeira, afastados de suas práticas e do centro espiritual que eles tinham, que era Jerusalém. Também deixou um desespero e muita lamentação. Muitos salmos e lamentações. E eu queria, se você puder, Xará, colocar o Salmo 137 para que nós pudéssemos ler. Sintam o desespero do Salmo. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Quanto lamento, quanto desespero. Quantas vezes nós não estamos assim? Quantas vezes nós não estamos assolados e tudo o que pensamos é: ah, Senhor, eu só tenho a Ti. Queridos, nós só temos o Senhor, porque só temos tudo o que precisamos. Mas nós continuamos dizendo que eu só tenho a Ti, porque nós não conseguimos enxergar a grandeza e confiar que realmente Ele é tudo que nós precisamos. Porque nós continuamos a murmurar, a reclamar e a não aproveitar a felicidade que Ele nos deu por ter bravado na cruz Tetelestai. Todo o seu problema acabou. Claro, nós temos problemas aqui
sim, são difíceis, são pesados, doenças, brigas, rompimentos, mas para a nossa eternidade, essas coisas são pequenas, e nós precisamos estar em Jesus para caminhar, porque sem Jesus, sem chance. O cativeiro levou os judeus a repensar as suas perspectivas teológicas. A compreensão da relação entre Deus e o povo precisou ser reavaliada em meio às circunstâncias que são adversas. Mas como eu comentei, haviam profecias de restauração. E apesar da devastação, apesar daquilo que passamos, Jeremias, assim como outros profetas também, ofereceu mensagens de esperança e restauração. Profecias sobre o retorno do exílio, a restauração de Judá, desempenharam um papel crucial na preservação da fé e da identidade judaica. Isso é esperança. Esperança que nós também temos na expectativa da vinda do Senhor, porque as profecias que nós temos em nossas mãos, nas suas Bíblias, nos falam da promessa da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, no viver a sua vida abundante, finalmente na sua essência, com o Senhor Jesus eternamente. Ah, como eu anseio esse dia! Ah, como eu gostaria que fosse agora e fôssemos todos juntos. Ah, Senhor, como eu peço, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. E fé, como nós dizemos aqui, como nós lemos na palavra do Senhor, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé não é imaginário, não é em nada. Fé é certeza, fé é convicção, fé é esperança. Porque se nós tivéssemos dúvidas que o Senhor Jesus não viria, que o Senhor Jesus voltará, do que adiantaria a nossa fé? Seria em vão. Mas o Senhor vem. Então firme-se na promessa, querido. Levante a sua cabeça. Senhor, os desafios estão aí, mas eu vou vencer em nome de Jesus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. As batalhas que Ele nos põe todos os dias são para nos forjar caráter, são para nos mostrar que nós temos que ser parecidos com o Senhor. E é isso que nós entendemos de tudo que já nós estudamos do livro de Jeremias. Tantas dificuldades, tantas batalhas, tantas coisas, mas o Senhor sempre previne o seu povo, não é isso, Ferreira? O Senhor sempre diz: olha, se está tudo explicado, mas nós tapamos os nossos ouvidos na nossa arrogância, no nosso eu, na nossa soberba, na nossa força. Que força? Quem somos nós? Mas nós temos essa soberba. Nós tapamos os nossos ouvidos. E quando aquilo que o Senhor disse que viria, vem, nós dizemos: aonde está Deus? Aonde está Deus nesta bagunça, nessa desolação, nessas atrocidades? Nós tapamos os nossos ouvidos e agora queremos botar a culpa no Senhor. Ah, meu irmão, ouça o Senhor Jesus. E ouvir o Senhor Jesus é ler a sua palavra, é compreender o que Ele quer de você,
Que vida Ele quer que você leve. E quando eu faço isso, eu falo para mim, gente, eu não estou apontando para ninguém. Que vida eu quero que você tenha em Cristo Jesus. Uma vida abundante, feliz, de falar de Cristo, de falar do Senhor Jesus, de proclamar as virtudes e as vitórias do Senhor. Profecias de restauração, de esperança. O cativeiro babilônico, ele representou um dos momentos mais difíceis da história do povo de Judá. E além das consequências físicas e sociais, teve implicações profundas nas crenças e na espiritualidade do povo, moldando a maneira como eles entendiam a sua relação com Deus e o seu papel com a comunidade. Se nós formos fazer um resumo, uma contextualização dos capítulos 42 a 52, nós temos ali a invasão babilônica, que nós já falamos, e após a destruição, o rei babilônico nomeou Gedalias como governador de Judá, e ele logo foi assassinado, foi a aula que o Marcão deu, levando a um remanescente judeu, temendo por represálias de Nabucodonosor. E aí esse remanescente procura Jeremias, tira Jeremias do Netflix, né? Como foi dito na aula do Dumbra. Tiram ele lá do Netflix, da comodidade, e fala assim, vá conversar com o seu Senhor, e aquilo que ele tiver de mensagem para nós, seja boa, seja ruim, nós vamos cumprir. Nós já ouvimos isso, já vimos na aula do Marcos como é que foi o desfecho dessa conversa. Mas geralmente nós somos assim também, não é? Nós procuramos conselhos ou respostas, muitas vezes com pessoas que vão dizer aquilo que nos agrada. Porque dificilmente você vai procurar alguém que você sabe que vai te dizer a verdade. Porque a verdade dói, a verdade machuca, e muitas vezes a verdade não é aquilo que nós queremos fazer. Nós temos passado por tempos difíceis dentro do trabalho. E um dos meus colegas essa semana disse, está vendo? Eu conversei com você, eu conversei com outra pessoa, e vocês ficam aí falando as coisas para mim. Fui falar com tal pessoa e ele disse, ele concorda comigo, que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu respirei fundo e disse para ele assim, eu te conheço há muitos anos, você sabe o que eu sinto por você. Eu estudei com essa pessoa muitos anos atrás, então eu conheço há muito tempo. E o que eu estou te falando não é o que eu quero, mas é o que eu acho que é certo para você. E eu sei que isso dói, mas é porque eu me preocupo com você. E certamente quem te disse, faz isso mesmo que você quer, simplesmente quer terminar a conversa, porque aí é fácil, né? O que você quer fazer? Você quer ir lá e bater? Vai lá e bate, é isso mesmo, faz o que o seu coração manda. Acabou a conversa, acabou a discussão. Fala, não amigo, você não pode fazer isso, você tem que perdoar. Você não sabe o quanto aquilo doeu dentro de mim. Não é isso que a gente faz? Nós buscamos ouvir aquilo que nos interessa, quando a palavra de Deus mostra aquilo que realmente nós precisamos fazer. E muitas vezes isso é doído. Mas nós precisamos buscar o Senhor em todas as coisas. E apesar do conselho de Jeremias para o remanescente de Judá, em confiarem em Deus, o povo decide ir para o Egito, desobedecendo à vontade divina. Jeremias profetiza então, aqueles que foram para o Egito enfrentariam o julgamento de Deus. Eu queria ler com os irmãos Jeremias 50, 19 e 20.
Apesar das severas advertências que Jeremias profetizou sobre a restauração de Judá, Deus promete trazer de volta o povo do exílio e restaurar a terra. Coloca lá para a gente, Rogério. Jeremias 50, 19 e 20. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Baçã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Que coisa linda, que coisa linda. E em meio a profecias de destruição, Jeremias apresentou mensagens messiânicas, apontando para um futuro Messias, que traria a redenção e a renovação. Se você puder abrir para a gente, Rogério, Jeremias 33, 14 a 16. Jeremias 33, 14 a 16. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. 16. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. O verso 14, nós vemos aí o destaque da expressão, eis que vem dias. Aparece isso em outras partes do livro também, como no capítulo 23. E ela introduz uma questão do período messiânico. Eis que vem dias. A ênfase tem ligação com a liderança real, mas também sacerdotal, a partir da aliança com Davi. O termo eis no hebraico é descrito por uma exclamação. Eu não sou fluente em hebraico, então me perdoem os letrados. Mas essa expressão é H-I-N-N-E-H, Iner, que em alguns casos enfatiza a proximidade de algo. Quão próximo você está de algo. Nos textos proféticos ela é utilizada para afirmar algo que Deus fará. Nesse sentido, o termo mostra aquilo que está prestes a acontecer. No verso 15, tem um destaque para o termo renovo. E este também é um título messiânico, que aparece em outros livros, como Zacarias 3:8, 6:12. E o termo renovo no hebraico é tsemah, e também significa broto. Esse broto foi levantado para reinar no lugar de Davi. O capítulo 33, ele harmoniza a promessa do tsemah com broto, com as promessas feitas anteriormente por Deus a Abraão, Isaac e Jacó. Nesse versículo nós temos os termos juízo e justiça, que também são atributos messiânicos. Tem uma menção à aliança davídica, e essa é importante, pois serve para identificar a continuidade da aliança feita a Abraão. Nós vimos na aula do Dumbra sobre as alianças, essa aliança feita a Abraão, lá em Gênesis 15:5, 22:17. Essa promessa nos mostra que o Senhor continua junto do seu povo. E ela repete o que está lá em Jeremias 23:5.
a promessa da renovação de uma linhagem real e de um rei que governará com justiça. O verso 16 mostra que Jerusalém será novamente habitada. Ainda podemos observar a relação deste verso com o texto de Jeremias 23:6, no qual o profeta afirma que haverá um rei que governará com justiça, cujo nome é Senhor, justiça nossa. Interessante é que o profeta afirma que o nome de Jerusalém será o mesmo, por isso Jerusalém se chamará Cidade Santa. Senhor, justiça nossa. O texto em hebraico apresenta o termo tzidkenu, e o termo justiça a partir da raiz hebraica, aí são só 4 consoantes, eu não sei dizer isso aqui, é o TSDQ. Ele descreve os aspectos que envolvem as questões éticas, forenses e teocráticas. É lindo quando a gente começa a olhar e ver como o Senhor faz as coisas, como Ele usa os termos, o remanescente fiel, o remanescente com as alianças que Ele fez. Ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, e nós vemos como a linhagem segue até o Senhor Jesus. E o que isso tem a ver conosco? O Senhor Jesus, que fez a nova aliança, que celebraremos hoje à noite, a ceia do Senhor, fala dessa nova aliança em que nós vivemos, sobre o renovo, sobre o remanescente fiel. Se nós formos fazer então um resumo dos capítulos de 42 a 52, mostra o desfecho trágico da desobediência do povo de Judá, as consequências da decisão de buscar o refúgio no Egito, mas ao mesmo tempo oferecem promessas de restauração e esperança futura, apontando para o cumprimento em Jesus Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas lições importantes que a gente vê em Jeremias. E uma das primeiras lições que a gente precisa aprender é a importância da obediência. Nós não gostamos de obedecer, desde criança, desde pequeno, nós não gostamos de obedecer. Nós gostamos de pensar que nós somos suficientes, que nós podemos sim fazer as coisas, que nós sabemos o que é melhor para nós. Como assim? É assim que tem que fazer? Eu quero fazer assim. Eu olho para o Luiz rindo ali, o Luiz e o seu irmão são duas pessoas que eu amo muito, né? Já disse isso para você, digo na frente de todos. E eles têm um desejo de conhecer coisas novas e fazer as coisas de forma diferente. O que é lindo e é empreendedor, mas muitas vezes o Senhor diz, eu quero que você faça assim. Não, peraí, Senhor, deixa eu fazer assado. Não, as minhas coisas são assim. Não, eu vou fazer assim, porque é mais legal. Não é só você, Luiz, todos nós fazemos. Porque nós não gostamos de obedecer. Porque nós não gostamos de ficar achando que somos colocados numa forminha, que todos somos iguais. Nós não somos. E essa é a maravilha. O Senhor fala comigo em Jeremias de forma diferente que fala com o Antônio, que fala com a Marlene, que fala com o Cassoli, que fala com... falei o seu nome hoje de manhã e agora eu esqueci. Abreu. Com o seu Abreu, perdão, seu Abreu. Que fala com Timóteo, com a dona Silvânia. Mas ele fala. E ele nos mostra. E nós precisamos aprender a lição de obedecer. O Senhor, como disse o Ferreira aqui na aula retrasada,
O Senhor nunca vai fazer as coisas de surpresa, Ele sempre avisa. Ele sempre avisa. Ele diz o que vai acontecer. Querido, vai por aqui. Se você for por ali, a consequência é essa. Aí a gente fala, não vai ser. Porque é bom para mim. Deixa eu ir. E aí quando a gente chega lá, a gente fala, mas onde está Deus? Olha aqui eu sofrendo. Olha aqui eu até o pescoço na lama. Aonde está o Senhor? E ficamos bravos com o Senhor. Dizemos, o Senhor nos desamparou, o Senhor esqueceu de nós. Ainda mentimos. Porque o Senhor não se esquece jamais. Porque a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor certamente nos seguem todos os dias. Mas nós nos afastamos. Nós desobedecemos. Nós não damos ouvido àquilo que o Senhor fala. Querido, você precisa obedecer à palavra do Senhor. Por favor, acho que tem um microfone aí, né? Ligaram aí. O seu Ferreira quer falar um. A Marlene também quer falar. Uhul! Gosta sim, pessoal. Há uma expressão que a gente aprende quando na vida secular que diz assim: se você quer algum dia comandar, aprenda a obedecer. Se você quer dar ordem algum dia, ou numa firma, ou no exército, ou qualquer lugar que você vai ter liderança, aprenda primeiro a obedecer. Aí você vai saber dar ordem. É isso aí. Muito legal. Marlene. Você dando o exemplo de a gente quer fazer uma coisa e Deus fala, não, eu quero que você faça isso. Aí veio um versículo na minha mente, que é Isaías 45, do 9 ao 13, que fala assim: ai daquele que contende com quem o formou, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? E também Romanos 9:20, que fala, todavia quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Uau, como diz o Ricardo. Quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Né? Nós precisamos obedecer. Tiago 1:22 diz lá para nós que nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. De que adianta ficarmos ouvindo? De que adianta sentarmos no banco, ficarmos 1 hora aqui ouvindo, virmos à noite, ficarmos ouvindo, e ao sairmos dali nós não praticamos nada? Nós precisamos obedecer. E para obedecer, nós precisamos compreender. Para compreender, nós precisamos ler. Com as nossas Bíblias fechadas, querido, como é que nós vamos saber qual é a direção do Senhor para nós? Não saberemos. Nós temos consequências espirituais e físicas. Microfone ali. Porque na nossa vida a gente tem que aprender que muitas vezes a gente precisa ruminar a palavra. No nosso aprendizado para pôr em prática, muitas vezes a gente precisa de um tempo para tomar uma decisão. O aprendizado faz parte, você estudar, aprender, porque se a gente for olhar o nosso eu, você quer aprender aquilo e acha que você pode tomar uma decisão repentinamente, já ir fazendo as coisas e atropelando. E muitas coisas não dá para serem feitas dessa forma. O amadurecimento traz para a gente isso, que às vezes depende de um pouco mais de tempo, esse ruminar,
para você tomar a decisão mais assertiva e fazer da forma correta, para que você não atropele e faça da melhor forma, né? Amém. E assim a gente vê isso se a gente for pegar só como ilustração, né, Silvia? As crianças pequenas, como começam a querer testar os seus limites. Até onde eu vou? Até onde... Antônio está aqui sorrindo, ou rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele está sendo testado o tempo inteiro. Até onde eu posso ir? Até onde eu vou que eu vou tomar bronca? Até onde eu vou que não vou tomar bronca? A gente vai aprendendo. Quando nós nos tornamos adolescentes, e aí começo eu a chorar aqui, os nossos filhos já falam, não, mas eu sei tomar decisão, eu quero fazer isso, eu faço aquilo. E faz no ímpeto, porque... E aí a gente vai amadurecendo, nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo com os nossos erros, e aí a gente vai falando, opa, peraí, não vamos tomar uma decisão assim, tão no já. Mas o mundo quer que a gente tome as decisões no já. Nós recebemos, eu já estou velho, olha só, nós recebemos e-mail, porque o e-mail já é velho, você recebe aqui, na palma da sua mão um negócio, e clique aqui, e compre lá, e faça isso, e viaje aquilo, é tudo na hora, porque não dá tempo da gente parar e pensar. É isso que se quer, para a gente não entender quais são as consequências daquilo. E meu avô sempre dizia que para uma boa decisão, nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, né? Eu ficava bravo com o Aderbal, que eu falava, pai, eu precisava fazer isso, mas eu preciso decidir isso aqui e tal. Eu vou dormir, amanhã eu te respondo. Não, mas me responde agora. Qual é a diferença que vai fazer? Vai fazer que eu sei já, né? Tá bom, vai dormir. E aí dormia, e ele vinha com alguma outra coisa no dia seguinte, eu falava, puxa que homem sábio. Puxa que homem sábio. Muitas vezes a gente precisa respirar. Nós precisamos ler, reler, voltar, entender, pegar aonde está contexto, para que a gente possa sentir e saber o que fazer. Mas para isso, Silvia, nós precisamos abrir a palavra. Para isso nós precisamos estudar, ruminar, estudar de novo, estudar de novo, estudar de novo e ler outra vez. Quantas vezes lemos o Salmo 23 e ele fala diferente ao nosso coração? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela fala a todo instante. Ela é atemporal e ela está atualizada. Ela é para os dias de hoje. Eu queria fazer listar algumas consequências espirituais da desobediência. E aí traz uma advertência contra a idolatria moderna. Assim como o povo de Judá foi advertido sobre a adoração à rainha dos céus, que nós vimos lá quem era. Nós hoje somos alertados contra formas modernas de idolatria. Isso inclui busca excessiva por poder, por dinheiro a qualquer custo, por fama, por ídolos, sejam eles jogadores, influencers, políticos. E também nos traz sobre a idolatria de coisas materiais. O que temos adorado? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas quando a gente coloca qualquer coisa, inclusive isso, na frente do Senhor, nós estamos adorando esta qualquer coisa. O que temos adorado? Que nós possamos voltar a adorar o Senhor, ler a sua palavra, ter alegria, ter a felicidade de ler a palavra, de abrir a palavra, de falar com o Senhor. Também traz consequências para a dureza do nosso coração. Advertência contra a dureza do coração das pessoas nos dias atuais, quando nos tornamos insensíveis à voz de Deus, resistimos à sua vontade,
podemos experimentar uma desolação espiritual. Aquilo que vive o Abelardo é um extremo, e é o que deveria ser o normal. E muitas vezes o que nós vivemos, eu trabalho na Avenida Paulista, e ao andar para Paulista, para ir almoçar e voltar para o escritório, infelizmente vejo muitas coisas ao meu redor, que depois de uma reflexão você fala, puxa, tudo isso é normal, mas não é, não pode ser. Eu não posso ficar insensível às coisas que vemos, mas nós somos duros de coração, porque eu preciso voltar para o meu trabalho, porque eu preciso fazer isso, porque eu não tenho tempo para cuidar dessa pessoa, porque eu nem sequer faço uma oração por aquela pessoa, mas eu passo de largo, porque já se tornou normal. E aí eu pergunto, cadê a paixão pelas almas? Aonde está? Outra consequência é o juízo diante das escolhas morais e éticas. Deus adverte sobre as consequências de escolhas morais e éticas erradas. Atitudes como mentira, injustiça, imoralidade têm implicações não apenas espirituais, mas também sociais e pessoais. Outra consequência é a desobediência às instruções bíblicas. A desobediência às instruções claras da Bíblia resultam em consequências negativas para as nossas vidas. Deus nos chama a viver de acordo com os seus princípios, e a desobediência a essa orientação pode e nos leva a desafios e a dificuldades. Nós não damos ouvido ao Senhor, mas nós queremos fazer segundo a nossa força, que é outra consequência da desobediência. É a busca por soluções humanas. Eu consigo dar um jeito, deixa comigo que eu resolvo. Seja no meu braço, seja na minha justiça, seja na minha maneira de ver. Assim como o remanescente buscou refúgio no Egito, em busca de soluções humanas, porque disse, aquilo que você nos disse é mentira. Quantas vezes nós temos dito, não é por aqui, Jesus. Como dizendo, isso é mentira. Forte isso. Não busque solução humana, busque a orientação do Senhor, busque a face do Senhor, coloque em oração, fale com o Senhor, mas ouça o Senhor, não o mundo e os seus arredores. E mais uma consequência é a sua relação com Deus. A desobediência pode resultar em uma separação espiritual entre nós e Deus. Falta de obediência pode nos levar a uma distância espiritual, a um esfriamento espiritual, que afeta a nossa capacidade de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Ela nos afasta da capacidade de experimentar a plenitude da presença de Deus na sua vida. E aí, para finalizarmos, antes do toque do primeiro sino, que em 10 segundos, eu queria que você anotasse mentalmente, pensasse para a sua lista de 31 de dezembro, fazendo um resumo da mensagem para o remanescente judeu. Persistência na esperança. Queridos, assim como Jeremias manteve a sua fé em tempos difíceis, eu vos encorajo a persistir na esperança. Os tempos não são fáceis, os tempos são difíceis, o mundo nos cobra, as pessoas nos cobram, mas não desista. Persista na esperança. Deus tem um plano para você.
e a fidelidade do Senhor permanece para sempre, e ela é inabalável. A renovação e a restauração. Quebra a minha vida, Senhor, e faz-a de novo. Assim como Deus prometeu renovar e restaurar Israel, confie que Ele está no processo de restaurar cada um de vocês, cada uma das suas dores, cada uma das suas aflições. Permita que a sua graça, a graça do Senhor, cure as feridas e revitalize a sua fé. O terceiro, a busca contínua por Deus. Jeremias 29:13 nos lembra que ao buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós o encontraremos. E que a sua busca seja uma busca constante pelo Senhor, e que Ele seja a sua âncora, aquilo que firme você na rocha que é Cristo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A quarta é a confiança na providência divina. Como Jeremias confiou na providência divina, confie em que Deus está no controle de todas as coisas. As circunstâncias parecem difíceis, mas a mão do Senhor está nos guiando a cada passo. O Senhor nos chama para a santidade. Assim como Jeremias foi chamado para ser santo e separado, lembre-se de que o seu chamado é para viver uma vida consagrada a Deus, para sermos sal e luz neste mundo. O Senhor nos chama para consolação nas dificuldades, nos momentos de tristeza, de desafios, que nós possamos nos recordar das palavras de Jeremias 29:11. Porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que maravilha! Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Esperança. Unidade e apoio mútuo. Nós precisamos seguir o exemplo de unidade e apoio mútuo entre o povo de Israel. Juntos como igreja, remando para o mesmo lado, falando do mesmo Senhor. Somos pessoas diferentes, mas temos o mesmo objetivo, que é proclamar o Senhor Jesus Cristo. Cada um de vocês é importantíssimo para a vida da IPBI e em todas as atividades que aqui nós temos. Nós precisamos de todos para que o nosso objetivo, que é proclamar o Senhor Jesus no bairro do Ipiranga, na grande São Paulo, neste Brasil e em todos os confins da terra, possam ser alcançados para a glória dele e não para a nossa. Por último, o compromisso com a justiça. Jeremias frequentemente falava em favor da justiça. Que nós sigamos da mesma maneira, agindo e falando com retidão, com justiça do Senhor, em toda e qualquer situação. E eu queria finalizar com o texto de Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus.